Bem-vindos ao Projeto Quadros. Em 2002, eu tinha 7 anos. Era um garoto franzino e tímido em uma casa com muita gente. 3 irmãos, um pai e uma mãe, que me deram o nome de Mateus. Mas todo mundo gostava mesmo de chamar pelo meu apelido, TT. Na verdade, na viela onde cresci, todo mundo tinha um apelido. A maioria dos casos, a galera reduzia apenas o seu nome, ou inventava alguma coisa para pegar no seu pé. Nessa, eu dei sorte. Na época, a viela era de barro, e já que ninguém tinha bola, a gente aprendeu a tirar diversão do próprio barro. Assim criamos o maior tobogã do mundo, pelo menos do nosso mundo. É um negócio que, como criança, você não tem noção de nada. É até legal estar no barro, estar naquela sujeira. Só que você percebe que aquilo não é o certo, digamos. Não digo nem estar no barro, tal lá, mas a representatividade de estar no barro. Então parece que o barro é meio que uma demonstração de que nada, aquilo não foi cuidado. Vocês estão largados do jeito que vocês estão aí e se viram, sabe? Meus pais são nordestinos, e nessa de correr atrás de uma vida melhor, começaram a trabalhar muito cedo, e acabaram não tendo muito tempo para o estudo, pararam no fundamental. Mesmo assim, minha mãe sempre me ensinou a importância da escola. Ela falava que estudar era o único caminho para mudar de vida. Ela falou tanto isso que eu às vezes até sonhava com 2 regras que ela falou pra caramba. 1. Estudar é o que vai te tornar alguém, talvez até um doutor. E 2. O trabalho digniza o homem. Nunca soube se a palavra dignizar realmente existia, mas entendia o significado. Aquilo ficou por anos na minha cabeça. Se estudar ia me tornar alguém, então o que a gente era até ali? Essa virou minha sina. Estudar e trabalhar até virar alguém. Mas na escola, percebi que esse fardo não era tão fácil, já que lá a gente era só um número, apenas mais um rosto. Bem na quebrada, velho. Estudar, tipo, acaba sendo, tipo, uma obrigação, tá? Então, se você tem uns pais que, tipo, né, que estão ali pesado pra colocar você pra estudar, pra, tipo, fazer com que, tipo, você perceba que o futuro é o estudo, mas também, tipo, do ensino que é entregue ou que chega até as escolas também, assim, também é muito escasso, sabe? São assuntos que, tipo, que tá ali presetado para você aprender, então, são, tipo, matérias que, tipo, você acaba tendo, assim, que você fala, caralho, será que é mesmo que é isso? Será que mesmo foi essa pessoa que descobriu o Brasil? E, tipo, e as mulheres que estão por trás de todas as histórias, as pessoas negras, tipo, que você acaba depois falando, cara, mano, tudo que tipo que eu aprendi mesmo na escola foi tudo maquiado, sabe? Foi tudo precitado, porque tem então tipo um micro de conhecimento que eu tenho, eu sou uma pessoa tipo fácil de ser controlada. Com 16 anos, eu percebi que só o estudo não bastava para ser alguém. Na quebrada, o que você tem é o quanto você vale. E naquela época, a diferença entre ser um babaca, que ninguém vê, e um descolado, cheio de atenção, era um óculos chamado Romeu 12. Aos poucos, fui conhecendo o sentimento que até então era estranho para mim, o da vaidade. Eu achava que roupas de marca e me vestir como um garoto riquinho e branco me fariam ser aceito. Comecei a trabalhar com 16 anos, né? Trabalhava no escritório de advocacia, ganhava R$ 190 por mês, na época era metade de um salário mínimo. O 50 Cent estava muito em alta, né? E eu, influenciado por isso, acabei comprando um boné, que era o que ele usava, e o Yankees, né, da New York. E o boné custava R$ 180. Eu fui lá e comprei esse boné, me sobrou R$ 10. Na época o lanche do Mac era R$ 10,90, o Big Mac. Fui lá e comprei também o Big Mac. Então acabei com todo o meu dinheiro, tipo, em menos assim, mano, de 2 horas, né? Peguei o dinheiro e já gastei tudo. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um boné muito foda, mas a minha roupa não acompanhava, né? Porque a maioria das minhas roupas eram ganhadas, né? Tipo, e quando eu ia pra escola, eu ia de uniforme, então não tinha caô, né? Passava um pouco batido mesmo sem passar, né?
E aí eu entrei num ciclo vicioso, onde eu tinha que comprar roupa. Eu fiquei 6 meses trabalhando para comprar roupa. E era roupas tudo muito acima do que eu poderia comprar, sabe? Tipo, era uma camiseta R$ 150, uma calça R$ 200. Então, tipo, eu vivia num padrão de vida que não era o meu padrão de vida, sabe? E isso me prejudicou muito. Até que eu fiz 18 anos e eu comecei a entender um pouco mais sobre gestão financeira, faculdade, custos. E aí eu comecei a cortar alguns hábitos na minha vida, porque não valia a pena, não fazia sentido eu agir daquela forma. Sim, eu tive meus privilégios por ter acesso a essas informações, coisas que os meus amigos, a maioria deles nunca tiveram, né? E hoje a gente está procurando formas de fazer esse jogo virar para que a gente consiga disseminar a informação, repassar essa informação e que os nossos objetivos, né, mano, em relação a dinheiro, entender como isso funciona, que se o pobre um dia aprender a poupar e investir o dinheiro dele, ele vai sair da condição dele de pobre para ir para uma condição mais prudente, né? Graças a Deus e a ajuda de pessoas boas que fui encontrando no caminho, terminei a escola. Cara, eu me senti um vencedor. Eu já trabalhava desde os 14 anos e pelo menos eu achei que teria mais tempo para mim. Mas pensei, isso ainda não é o bastante para me tornar alguém. Então, continuei seguindo o conselho que minha mãe me deu e decidi fazer uma faculdade. A escolha não foi tão difícil. Desde criança eu tive contato com o hip hop e adorava escrever, fazer desenhos e falar sobre a cultura. Então juntei tudo e decidi estudar comunicação. Eu não tinha grana para uma faculdade e sabia que a minha única chance era conseguir uma bolsa. Então fiz o Enem, já acreditando no fracasso, é claro, mas deu certo. Fui selecionado para estudar em uma universidade. Meu nome é Marcos Vinícius de Jesus Bonfim, sou formado em Relações Públicas pela Casper Libero, especializações Lato Sensu em Gestão da Comunicação Digital e Gestão de Processos Comunicacionais. E também sou mestre em Ciências da Comunicação pela ECA USP. Bolsas de estudo são um instrumento importante de inclusão, mas isso requer também uma visão em relação a você dar bolsas de estudo e você ter um ambiente educacional e formativo que realmente seja inclusivo e diverso. Porque você pode, eventualmente, inserir um jovem negro num contexto de potência educacional, né, de que o aluno vai ter ali um repertório educacional à disposição dele, mas não necessariamente vai encontrar pessoas dentro dessas instituições que concederam as bolsas capazes de dialogar e trocar com esses jovens para que essa ideia de diversidade e inclusão seja recíproca, né? Que você tenha um crescimento de ambas as partes. Da alegria de passar no vestibular, a solidão de ser uma das 3 únicas pessoas negras na sala de aula e, claro, o único de quebrada, naquele momento eu tentei lembrar de quantos amigos faziam faculdade e percebi que a maioria, na verdade os que tiveram sorte, ainda estavam tentando sair do ensino médio. Alguns desistiram e foram trabalhar, e outros estavam em um tipo de retiro intensivo de leitura chamado Passando uns Dias Guardado. Cara, é muita responsabilidade ser exceção. Aí eu entrei no Mackenzie e, lá nos primeiros meses, e o professor perguntava assim para os alunos, mas e vocês? Quem foi em Nova York? Não viu isso aqui? E, 10, 15, 20 pessoas levantavam a mão e falavam, eu vi, professor, quando eu fui para Nova York há 2 meses atrás, quando eu fui para Nova York há 1 ano atrás. E você olhava e falava, caramba, eu nem cheguei perto se tá lá. E foi esses momentos assim que eu percebi que eu realmente não estava no meu ciclo de amizades. Acho que quando a gente se sente inferiorizada, eu não sei, pelo menos eu tento não me abster e não abaixar a cabeça, entendeu? Então eu tentava manter o controle. Se o professor perguntava pra mim, você veio pra Nova York, eu falava não,
mas eu já fui pro Rio de Janeiro e eu vi tal coisa, entendeu? E eu não tentava não abaixar minha cabeça, porque às vezes era isso que eles queriam e eu não compactava com essa ideia. Nós somos em 4 e todos são bolsistas. Todos são os extremos, menos o Fábio, que ele mora no centro, na Bela Vista. Mas a Ellen mora em São Mateus, a Tamires mora em Osasco. Então a gente sofre exatamente isso, questão da distância, questão de ser bolsista, questão de estar do lado de gente rica. Sofremos os mesmos estágios, eles talvez de maneiras diferentes, por eles serem brancos, mas sofreram. E a gente acho que esse foi um dos pilares mais importantes para a gente se unir. Nem rola briga, a gente super se entende super bem. Mesmo com toda a diferença, aos poucos fui conhecendo pessoas com quem eu podia contar. Mas, semestre a semestre, vi amigos, pessoas que pareciam comigo, desistindo do estudo. Estudar, trabalhar e ajudar nas tarefas e contas de casa. Desculpa, mas na hora da balança, o estudo fica para depois. No 4º semestre, foi a minha vez. Tranquei a faculdade e me joguei de cabeça no trabalho. Descobri que uma agência de publicidade tinha um projeto com recorte social e racial para o seu programa de contratação. Uma grande oportunidade e uma das poucas vezes que eu me vi enquadrado dentro de uma vaga de emprego nessa área, já que não falava inglês, sem experiência e não estudava em uma grande universidade. Eu sou o Rafael Camilo, 30 anos, sou diretor-geral de planejamento na África e venho do Capão Redondo. Hoje em dia não moro mais lá, infelizmente, mas foi a quebrada que eu cresci. Como agência e a gente, no final das contas, trabalha para entender melhor as pessoas antes de oferecer os mecanismos de consumo, a agência ela sempre vai mudar em função do que as pessoas estão falando ou em função de como as pessoas estão vivendo na sociedade, vivendo umas com as outras. E acho que os recortes sociais e a questão de raça tem sido um assunto um pouco mais em pauta. Não acho que a população está amplamente discutindo isso, mas eu acho que está sendo mais discutido. Tenho visto uma evolução maior assim nas agências e uma predisposição a falar sobre isso e a mudar a realidade dentro delas. E aí, nesse sentido, despontam os programas lá como é os Kennedys, como é o 2020, como é o programa da Artplan, o programa lá da DPZT. Então, eu acho que nesse sentido ele avança, mas ainda é muito devagar esse avanço. No primeiro dia de trabalho, percebi que todos ali eram diferentes. Durante o almoço, falar sobre viagens a Disney e a Paris eram constantes. Mano, eu mal me lembrava da última vez que eu vi o mar. Almoços caros, roupas caras, shows internacionais. A única pauta mesmo que eu conseguia falar era política. Até porque eu era o mais afetado. Dentro da minha mente, o mesmo pensamento ecoava todos os dias. Isso não é pra mim. O que eu tô fazendo aqui? Pra mim, às vezes anda acontecendo isso, de comparar realidades, querendo ou não. Eu conquistei, perto da minha realidade, eu conquistei coisas que meus brothers, pessoas da minha família não conquistaram. Só que aí eu chego nessa realidade diferente e falo, porra, na verdade eu não conquistei merda nenhuma. Eu sou um cara que tem pessoas aqui com 20 já conquistaram, eu ainda 25 ainda parece que tô engatinhando. Então, isso cria muito problema na sua cabeça, de que, pô, mas todo mundo fala que a gente é capaz, que a gente pode, mas eu chego lá, parece que não, parece que eu tô num mundo ainda que não consegui. E aí você fica num problema muito grande de problemas psicológicos, mentais, de que você é forçado dentro de mundos de agência, de comunicação, ou de elites mesmo, que, pô, você já é vitorioso, você consegue, se vira aí. Fala, não, tipo, olha a realidade desses caras, eu ainda não consegui nada, tipo, eu não consigo. E isso gera um problema muito grande, que aí nossa família não tem base para te dar, porque eles também não tiveram. E essa questão, amigos não tem, eu não tive, aí você fica num limbo onde você se vê sozinho. E as pessoas falavam da viagem que tinha feito no final de semana, que foi, tipo, pra Paris, isso e aquilo. E, tipo, pra mim era um choque de realidade fudido, tá ligado? Tipo, calma aí, tipo, final de semana você foi pra Paris e voltou, tá contando um almoço, tá ligado? E, tipo, e depois que
que eu fui ter, assim, a dimensão de quanto, tipo, era bolha ali e tal, e quanto também eu tava afastado dessas informações, assim, tá ligado? Porque o pessoal não falava, assim, na mesa, não era por maldade, tá ligado? Porque era simplesmente a realidade que eles viviam. E tá junto dos Kennedys, assim, tá junto de pessoas que, tipo, né, que vivem do mesmo ambiente, respira do mesmo ar que você, assim, é bom, sabe? Te dá um pouco de tranquilidade, porque, tipo, a todo momento é o ambiente, a situação em si faz, tipo, você ter um sentimento de não pertencer ao local, tá ligado? De não pertencer ao lugar. Quem mora na quebrada sabe, as paredes têm ouvido, mas até os mosquitos têm boca. Isso, na maioria das vezes, é um saco. O tema é a gravidez de fulana, a prisão do ciclano, a moto do beltrano, mas outras vezes é utilidade pública, irmão. Um dia, minha mãe chegou do trabalho e descobriu com a nossa vizinha, irmã Regina, que naquele mesmo dia começaria o toque de recolher. Presenciei sim, cara. Presenciei, tipo, até então algumas vezes, assim, toque de recolher, assim. A maioria das vezes evitava ir, né? Tal, até então pra faculdade, pra não ter, né, essa questão, tipo, de preocupação de voltar. Eu até então não consegui voltar. Ou até então conhecer, né? Quando você vai conhecendo pessoas, você acaba conhecendo pessoas que moram ali mais perto do centro, mais perto ali da faculdade. E você acaba, porra, velho, posso dormir hoje na tua casa aí? Ah, por quê? Tá tendo toque de recolher. Você tá brincando, né? Não, tô não, cara, é sério. É bem sério. E é isso, ou não ia, né, de fato, pra se preservar, ou tentava uma casa de colega ali, cara, do lado, pra poder também, tipo, ter um pouco de refúgio ali. Me lembro que um dia, durante uma reunião com toda a agência, um diretor muito importante falou que no final o que conta mesmo é a meritocracia. Eu nunca tinha parado para pensar no que aquilo significava de fato. Então, fui pedir a opinião das pessoas. Mas a melhor definição que eu escutei foi a da minha mãe. Então, o que eu acho é isso, que a pessoa que já nasce tendo, ele tem tudo para subir cada vez mais. A pessoa que nasce sem nada, num lar de pessoas humildes que nada tem, é como se estivesse num pesadelo, que a pessoa faz tudo para chegar num determinado lugar e nunca chega. A pessoa anda e quando desperta está no mesmo lugar. Aí a pessoa anda, quando desperta deu um passo para trás. Assim a pessoa que nasce numa família humilde e cresce naquilo, não tem como estudar, porque tem que trabalhar, não tem condição de pagar um estudo, uma faculdade, nada que possa levar a pessoa adiante. E a pessoa vive nessa situação, se batendo sem sair do lugar. Eu acho que no lugar da meritocracia deveria ter uma outra palavra que eu gosto mais, assim, que é proporcionalidade. Proporcionalidade é a gente buscar essa equidade nos espaços que a gente ocupa e ser um retrato um pouco mais fiel da população. Essa é a primeira vez nesse áudio que assumo se tratar de um trabalho acadêmico. E na verdade, não existe nenhum Mateus. Eu trouxe o meu relato. Já que mesmo sendo autor, eu sou apenas mais uma história entre muitas. Ainda não sei qual é a forma certa de lidar com a meritocracia, mas aprendi que minha mãe estava certa. Estudar te torna alguém. Saio desse trabalho sabendo que o que me define e a minha identidade é parecer com tantas pessoas e, como elas, encontrar forças para sermos únicos em lugares tão diferentes da nossa realidade. A nossa história é o nosso mérito. Dizem, todos querem viagem pra Disney. Dizem, preciso chegar vivo às 5. Dizem, todos querem viagem pra Disney. Dizem,
Noites em claro a fio, graças a Deus sempre a mil. Com arma certa, os olhos abertos, me sinto menos vazio. Oposto de quem sempre diz tá certo, eu só quero saber quando entra o salário. Se fui o errado, não olho o passado. Vejo a vida como uma dádiva, graça de quem já nasceu frustrado. Você sempre bem, eu sempre bem. Me deu paz de Cristo, eu sorri, disse amém. Mas sabe a lei, eles querem julgar. Eu sorri, também já julguei. Todos os dias eu quero acertar, mas sempre eu erro, não posso evitar. Se for lamentar, vou ter que parar. E quem vai trazer as notas pro lar? Dizem, todos querem viagem pra Disney. Dizem, preciso chegar vivo assim. Dizem, todos querem viagem pra Disney. Dizem.